Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje o nosso tema da entrevista é Gestão Esportiva, Tempos de Crise, como recuperar clubes e construir um futuro sustentável. Para tratar desse assunto, o nosso convidado é Jofran Guilherme da Silva, que é executivo com experiência em recuperação de negócios, principalmente de clubes, possui formação em economia, especialista em planejamento estratégico, governança corporativa, estratégia e vantagem competitiva, além de possuir vários cursos dentro da gestão esportiva. Atualmente é empresário e consultor de futebol em Florianópolis, Santa Catarina. Aliás, nós temos vários ouvintes de Santa Catarina, sempre mandando informações, sempre mandando sugestões de pautas, sempre elogiando o trabalho que nós vamos fazendo. Então, um abraço a todos aí de Santa Catarina, principalmente de Florianópolis, onde já dei aula, então tem os contatos aí. Jofran, muito obrigado pelo aceite, né, por você aceitar convite para participar desse bate-papo de um assunto tão importante nos dias de hoje, né? Onde muitas empresas e clubes estão passando dificuldade financeira. Eu que agradeço aí, Luiz, pela oportunidade. É um, é um tema relevante, né? O futebol brasileiro faz parte da história, né? Do Brasil, né? Então, só que vive um momento delicado, eu diria, né? Tem desafios importantes para serem superados aí, né? Vocês podem perceber que faz bastante tempo, né? E a seleção brasileira não ganha uma conquista, uma Copa do Mundo, né? O Mundial de Clubes também, né? A última conquista foi em 2012 com o Corinthians, e a Bola de Ouro foi em 2008 com o Kaká. Então, esse tipo de conquista são indicadores que mostram que o Brasil, o futebol brasileiro parou, né? Um pouco, né? Ainda vive um pouco do seu passado histórico e glorioso, né? Mas que o mundo aprendeu a jogar futebol, né? Entendeu? Então nós temos mais concorrentes do que tínhamos antes, né? Então o desafio agora é reorganizar o que está um pouco bagunçado, né? A gente não pode falar dos clubes de forma isolada, né? Porque o produto futebol depende, né, das federações estaduais, da CBF e dos próprios clubes, né? Por mais que eles tenham gestão própria, né? Não dá para dizer que eles vivem de forma isolada, né? Tá? Isso quando a gente analisa o contexto que vivem, né, basicamente 700 clubes no total, né? Então o contexto é mais complexo do que a gente imagina, né? E esse assunto é interessante quando você coloca dessa forma, Jofran, porque o futebol e os clubes, independente do seu tamanho, do seu porte, é uma galinha de ovos de ouro, porque tudo que você coloca, né, para os fãs, né, para os torcedores, se vende, né? Nós vimos Sim, agora, recentemente, na Copa do Mundo, uma forma de conduzir o negócio assustadora, porque você consegue nos intervalos, para hidratação, você olha as placas, o que é consumido dentro de campo, fora de campo, com festivais, né? Você hoje tem várias atividades comercializando, inclusive a grama dos jogos, bola, patrocinadores, ou seja, você tem uma fonte de receita interessantíssima, né? E você vê isso também nos clubes, né? Como camisas, você vê licenciamento de marcas, né? Muitos clubes têm uma receita significativa, né? Para licenciar todo tipo de produto, né? Desde chaveirinhos, toalhas, roupas de bebês, enfim, a fonte de receita é grande, né? Fora a televisão, né? Que tem um aporte financeiro muito grande. E os clubes, mesmo assim,
continuam endividados, continuam com dificuldade. A gente vê aí clubes com 3 transfers ban, né, com dificuldades para pagar salário, pagar direitos de imagem, ou seja, receberam direitos da televisão e não conseguem repassar esse dinheiro para os jogadores. E mesmo aqueles clubes que viraram SAF também demonstram algumas dificuldades financeiras, né? Pela sua experiência, Jofran, por que isso acontece, né? O que leva um clube a se endividar tanto, ter tanta dificuldade para tornar esse negócio rentável? Eu vou separar, na verdade, em 2 blocos aqui o tipo de clube, né? Então, quando a gente fala de posicionamento, né, de estratégia e posicionamento, a gente tem que separar os clubes grandes, os clubes de massa, né, ou os clubes de marca forte, né, que são os grandes clubes do Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas, Bahia, né, que são em torno de 16 clubes, mais ou menos, né. Então, esses clubes que estão de um lado, né, da estratégia. Os clubes que têm estádio, tem torcedor, tem vários tipos de receita, né? E tem outros 600 clubes menores, vamos dizer assim, que estão nos campeonatos estaduais e nas divisões menores do Campeonato Brasileiro, né? Então a gente precisa separar esse bloco, né? Porque nós não podemos acreditar que clubes pequenos, e isso não tem nada, não tenho nada contra eles, né? E clubes menores, de cidades menores, tá? Vão chegar um dia na Série A e vão disputar igual para igual com clubes grandes. Isso nunca vai acontecer, sabe? Levaria anos, porque existe uma história centenária por trás dos clubes que já conquistaram os seus torcedores. Eles estão por trás de cidades enormes, né? Corinthians, Flamengo, São Paulo, Palmeiras, né? Esses clubes têm cidades gigantescas por trás e muito capital por trás, né? Muito dinheiro, cidades ricas, né? Então, a gente precisa separar os clubes que podem ser, né, fornecedores de mão de obra, que é o grande ativo, né, do futebol brasileiro, na qual o Brasil foi fortemente conhecido nos 40, 50, 60 anos atrás, né, pelos seus craques que brilharam o mundo afora, né, e os clubes que vão pegar esses craques e vão levar para o espetáculo, né, entendeu? Então, essa divisão é importante ser feita, porque, no fundo, pouca gente sabe a realidade do futebol brasileiro, principalmente daquele clube pequeno que está lá numa cidade pequena, tal, mas que provavelmente já nasceu algum jogador bom que está lá, né? Entendeu? E esse clube precisa receber recurso de alguma fonte, de algum lugar, para se manter vivo, né? Para gerar o seu negócio, porque ele tem, né, uma função econômica lá na ponta da cadeia produtiva, né? Entendeu? Por mais que os clubes grandes tenham acesso, né, ao capital e à matéria-prima, né? Muitos atletas nascem lá em cidades menores, né? Em estados até pouco conhecidos pelo futebol brasileiro, né? Entendeu? Então a gente precisa separar esses 2 blocos, né? E essas questões aí do endividamento, elas têm 3 pilares no meu ponto de vista, né? Primeiro é a governança, né? Os clubes têm conselhos deliberativos, mas esses conselhos não funcionam, né? Não funcionam, são conselhos grandes, numerosos, só tem torcedores, basicamente, dos clubes, né? Mas eles não têm capacidade técnica, né, para discutir o futebol na sua essência, né? Eles não têm, são torcedores, né? Que estão lá e tu imagina, né? O conselho deliberativo, né? Desculpa, o conselho de administração de uma empresa de capital aberto tem 11 pessoas, tá? Então, imagina só o conselho do Corinthians que tem 150, 200, 300 pessoas, né? Como é que você vai decidir, né, o futuro de um clube com 300 pessoas votando, tá? E aí nós saímos do conselho e vamos para os sócios, né?
E aí são vários sócios decidindo por situações que eles não entendem. Eles são torcedores, né? Mas esse é o modelo de um clube associativo. É assim que rege a lei, vamos dizer assim, né? A regra do jogo é essa, né? Tá? Então a gente teria que melhorar bastante esse formato, né? Isso já foi puxado por Flamengo e Palmeiras e por outros clubes, na qual eles criaram conselhos gestores, vamos dizer assim, né? Então existe um conselho gestor lá no Palmeiras, outro no Flamengo, na qual conselheiros decidem de forma mais técnica, né? E levam isso para aprovação, ou seja, tem pessoas muito capacitadas na rotina desses conselhos, dando suporte para os conselheiros que vão votar, e por força do estatuto votam, têm o direito ao voto, né? Vamos dizer assim, né? Tá? Então, a governança é um pilar extremamente importante que precisa ser reorganizado, né, dentro dos clubes, né? O segundo é a gestão profissional, né? A gestão profissional, ela quase não existe, né? Porque quem toma decisão dentro dos clubes são os presidentes. Os presidentes, na sua maioria, não são remunerados. Temos bons presidentes, né? Alguns nem precisam ganhar nada, né? Assim, por exemplo, Leila Pereira não precisa do dinheiro do clube, né? Entende do negócio, entende de gestão. Presidente, né, o presidente atual e o ex-presidente do Flamengo também, né, Rodolfo Landim, Luiz Eduardo Bap também são bons profissionais, entendem, conduzem bem o clube, né, mas até onde eu sei eles não recebem nada por isso, né. Então o que é um gestor profissional? Aquele que ganha para executar aquelas atividades do clube ali, né, e tem responsabilidade, né. A princípio, nesses dois clubes está funcionando, né? Mas na maioria dos outros clubes não, né? Entendeu? Então esse seria, né? Seria o pilar número 2, né? E o pilar número 3 é o calendário, né? O calendário hoje ele está muito mal distribuído, tá? Está muito mal distribuído. E o que quer dizer o calendário, né? O calendário de jogos hoje para um clube grande, né? Você pega clubes que estão disputando Libertadores, né? Começa pelo estadual, né? A estadual, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, aí ele vai ganhando, né? Aí chega lá final do ano, esse clube pode jogar 85 partidas, extremamente cansativo, né? Por uma equipe, né? Ele tem que manter uma estrutura de custo de atleta muito alta, porque senão ele não aguenta, né? Porque sob o ponto de vista fisiológico, o auge de um atleta, o ponto máximo de um atleta é 50 partidas por ano, né? E se esse atleta já disputou 60 ou 70, ele vai cair o seu rendimento, né? Ele perde o seu rendimento, né? E eu estava analisando um material ano passado, por exemplo. O campeão do Mundial de Clubes, o Chelsea, o clube inglês, foi campeão com 57 partidas no ano. E o vice-colocado, o PSG, foi vice-campeão com 58 partidas, né? Então, os nossos clubes aqui não têm condições de chegar numa competição dessa de igual para igual, porque eles já chegam cansados, né? Esse é o problema, né? Então, a gente precisava reorganizar os campeonatos, né, os calendários, para fazer uma adequação aos clubes maiores, né, ou seja, os clubes maiores precisam jogar um pouco menos, e nessa redistribuição, os clubes menores vão ganhar mais jogos, tá? E isso aí vai ter um impacto direto no custo do atleta, né, porque o que acontece hoje, né, um clube pequeno hoje joga muito pouco, né? Entendeu? Então a oferta de jogador hoje é muito baixa. Nós temos poucos bons jogadores, né? Poucos craques, né? E jogam o mínimo suficiente para poder jogar uma competição de alto nível como a Série A, por exemplo, né? Então por isso que os atletas hoje estão muito inflacionados. Você pega jogadores como o Pedro do Flamengo, Caio Jorge do Cruzeiro, Yuri Alberto do Corinthians, esses jogadores custam muito caro. Por quê? Porque eles são poucos, né? E eles estão empregados, né? Aí o que você faz? Cadê o substituto dele que está em processo de formação, né?
em clubes menores ou nos seus respectivos clubes? Né? Não tem. Por isso que esses jogadores são caros, né? Nós precisava reorganizar e fazer com que 500 clubes que hoje jogam as competições estaduais jogassem mais. O grande desafio hoje é mexer nos campeonatos estaduais, fazer com que os estaduais aconteçam durante o ano todo. Aí você vai aumentar a base de jogo, né? Jogadores que hoje jogam 15, 20, 30 jogos por ano, vão jogar 50, 60, né? E aí eles vão entrar no radar do scouting de clubes maiores. E aí o preço vai cair, né? Porque aí nós vamos inverter a pirâmide, né? Ao invés de ter 3, 4 clubes buscando um jogador, nós vamos ter o contrário, nós vamos ter um clube buscando, né, 4 jogadores. E aí o preço dele cai, e é aí que a gente resolve o problema do custo, né, do alto custo do futebol hoje nos clubes, né? Porque o grande problema do endividamento hoje é a folha de pagamento dos atletas, né? Os atletas custam caro, né? Mas tem poucos, né, disponíveis, né? Entendeu? E pelo que você está dizendo, né, Jofran, pela sua fala, dá para entender que mesmo sendo a galinha dos ovos de ouro, de ouro, o futebol, estão querendo matar a galinha, né? Que seria a principal fonte, né, de criação de negócios, né? Ou seja, vendem muitas vezes os seus ativos, né, considerando o jogador e outros elementos a um preço, vendem mal, vendem de Sim. forma abaixo do mercado e depois, né, recontratam com um preço maior, né? Perdendo aí dinheiro. A gente vê, às vezes, jogadores sendo transferidos para Portugal, para Espanha, em times menores dessas localidades, depois vendendo esse atleta por valores muito maiores, né? E isso demonstra que vendem mal, vendem antecipadamente, às vezes jogadores que ainda não tiveram o seu desenvolvimento aqui no próprio clube, né? Não se tornaram nem ídolos do clube ainda, né? Porque muitos desses ídolos atraíam torcedores, né? Tem muita gente que falou assim: eu torço para o Santos por conta do Pelé, da época do Neymar. Tem gente que diz: eu torço para o Corinthians por conta do Sócrates, por conta do Birubiru que jogava, por conta, enfim, né? Esses jogadores que têm essa capacidade de atrair torcedores, de gerar, né, de criar uma geração de torcedores, eles vão cedo para outros países e se tornam ídolos lá. E aí o torcedor, muitas vezes daqui, acaba torcendo mais para o clube de fora, né? Então, hoje nós encontramos no Brasil pessoas comprando camisa do Barcelona, do Real Madrid, do Chelsea, ao invés de Sim. comprar camisas do time local, né? E isso é uma perda de receita. Então, venda de jogadores, venda de espaços, né? Não conseguem utilizar todo o potencial de licenciamento que às vezes o clube tem, né? Você tocou no assunto de uma gestão que ainda não é profissional, mas não é que não são profissionais, porque administram bem as empresas que atuam, muitas vezes não tem tanto amor assim ao clube e querem utilizar o clube como uma plataforma política, então entra naquele clube imaginando que poderá se tornar um senador, se tornar um deputado por conta de ter 15, 20, 30 milhões de torcedores, é uma forma tranquila de você conseguir muitas vezes o cargo, né, político, às vezes por conta de entrar no clube e conseguir através da venda dos jogadores e dos ativos, conseguir certas comissões, eles não têm o salário, mas eles recebem comissões de venda de jogadores, venda de ativos, né? Então, muitas vezes você pensa que o presidente não está ganhando nada, mas só de valores que ele ganha por comissões na comercialização, né, isso é um valor significativo, né? Então, assim,
é uma sangria muito grande, é uma entrada de receita muito grande, mas também é uma sangria muito grande por conta dessas questões que não é apenas ligada a uma má gestão. Às vezes é uma boa gestão, mas para interesses, para grupos, para interesses privados e não para interesses do próprio clube, né? É isso mesmo? Ou você vê de uma outra forma, Jofrão? Esse assunto é bem delicado, sabe? Na verdade, isso aí não é revelado. A gente até acredita que aconteça isso aí, né? Mas, no fundo, eu nem gosto de discutir sobre essa ótica, sabe? Porque isso aí não está claro no mercado. Deve existir, pode existir, né? Entendeu? Mas eu acho que isso aí é muito mais profundo do que esse tipo de prática, né? Porque essa relação entre clube e agente de jogador, né, ou empresário do jogador, ela é muito antiga, né? Os clubes, né, desde 1960, mais ou menos, quando começou esse conceito de agenciamento, se hoje você acha ainda, né, que o clube é amador, tu imagina em 1960, né? Só que em 1960, alguns empresários, alguns agentes, né, de jogadores já iniciaram o trabalho para agenciar jogador, né? Então, ou seja, eles perduram até hoje. Existem empresas gigantescas aí comandando jogadores da seleção brasileira, da seleção inglesa, americana e assim por diante, né? Por quê? Porque os clubes abriram espaço. Eles abriram espaço para um negócio em paralelo. Existe um negócio em paralelo que conflita interesse entre clubes, né? E este agente do jogador, né? O agente do jogador é o corretor do jogador, né? É como se o atleta fosse um ativo dele, né? Como não é um ativo dele, né? Então, se aquele clube não trabalha direitinho, não se organiza, ele pega aquele jogador e leva para outro lugar, sabe? E o atleta, como ele se dedica basicamente a jogar futebol, ele deixa a carreira na mão do atleta, do agente, né? E o agente é que basicamente comanda a vida dele, né? Até o dinheiro que ele ganha, muitos atletas já têm empresas especializadas, né, do mercado financeiro para cuidar do dinheiro dele, entendeu? Porque a quantia de dinheiro é muito grande, né? Claro que isso aí representa aí 5% dos atletas, né, que ganham bastante, né, aqui no Brasil, né? Mas considerando que o futebol é um esporte global, né? Os atletas que estão fora, os brasileiros que estão jogando na Inglaterra, na Espanha, estão muito bem assessorados por pessoas que conhecem muito bem de gestão, tá? E, no meu ponto de vista, poderia ser trabalhado pelo próprio clube. Só que os clubes não querem isso aí, né? Os clubes, eles deixaram, né? Você pode ver, né? O Neymar tem um preparador físico pessoal dele, além do preparador do clube que ele joga, entendeu? Então, mas por que ele tem um personal só para ele, né? Entendeu? Porque em algum momento da vida dele, né, o clube se descuidou, né? Não estou falando do Santos especificamente, né, mas então, isso aí acontece com outros jogadores, né, que tem pessoas, equipes, né? O jogador basicamente é uma empresa, né? Ele tem muita gente assessorando ele, né? Mas eu acredito que o problema do futebol brasileiro ainda retorna ao ponto sobre o posicionamento, né? Como que o Brasil sempre foi conhecido no mundo do futebol, né? Como um grande formador de atleta, né? E qual é a base de formação que a gente teve na década de 80, 70, 80, 90, né? Até antes, na era do Pelé, tudo, né? A base era o futebol de rua, né? Na época, nós formamos craques que vieram de regiões simples, né? De baixa renda, na qual elas aprenderam a jogar na rua, na base da fome, vamos dizer assim. Nós tínhamos muitos jogadores que tinham fome de vencer, né? Ao contrário de hoje, o dinheiro é tanto na mão desses atletas que dá a impressão que eles não estão muito preocupados com a vitória, não querem vencer, né? Entendeu? Eles querem só jogar, né? Então, o futebol brasileiro hoje passa por um momento, assim, o que eu chamo de crise de identidade, né?
Aí você pega, né, o Flamengo, por exemplo, né, formando um atleta chamado Lucas Paquetá. Lucas Paquetá é vendido para a Europa, fica um tempo lá, depois retorna para o Brasil por um valor astronômico, né? Aí eu pergunto, o que leva o Flamengo a comprar um jogador que ele mesmo formou, né? Entendeu? Isso, para mim, a gente chama de esquizofrenia estratégica. O Flamengo não sabe o papel dele na sociedade, né? No mercado da bola. Ele não, acho que ele esqueceu. O trabalho dele, na minha visão, é formar atleta. Ele não precisava recomprar um atleta que ele formou. Ele não precisava, entendeu? Ele tinha que estar trabalhando para formar outros Lucas Paquetá e vender por outro, né? Por mais valores e fazer mais dinheiro e redistribuir aquele dinheiro que ele ganha vendendo para a Europa, para outros mercados, redistribuir no clube, no ambiente esportivo. Entendeu? E, na minha visão, é isso aí. Isso, para mim, é posicionamento. E o Brasil hoje está meio confuso sobre qual é o real trabalho dele. Porque aí a gente vê a mídia, né? A mídia europeia transmitindo, né? Que você bem reforçou, né? Transmitindo jogos das ligas europeias aqui no Brasil e o torcedor comprando camisa, produtos e etc. de clubes europeus, né? Aí alguém disse, não, eu também quero ser igual aos europeus. Aí nós temos que fazer essa pergunta, será que nós temos condições? Entendeu? Nós temos condições de ser igual aos europeus? Ou até temos, né? Mas como? Qual é o caminho que nós temos que trilhar para chegar onde eles chegaram, né? Entendeu? Nós temos que, primeiro, discutir o nosso ambiente econômico, né? Nosso ambiente econômico passa por dificuldades, né? O nosso câmbio é bem desvalorizado, né? Então, 5, 6 por 1, entendeu? A capacidade de investimento do futebol brasileiro é alta ou baixa? É baixa, entendeu? Como é que nós vamos concorrer com eles? Se nós quiser concorrer com os europeus, nós vamos continuar vendendo atleta para eles? Temos que fazer essas perguntas, né? Entendeu? E aí, só que o Brasil, eu acho que sofre essa crise ainda, né? Entendeu? Nós somos hoje o maior exportador de atletas, 1.200 atletas por ano, e somos o maior importador de atletas. O Brasil é muito grande, né? E nós temos condições de importar 2.000? Acredito que sim. Só que nós precisamos melhorar a matéria-prima, né? E para melhorar a matéria-prima, a gente precisa fazer com que o dinheiro, o recurso, o know-how chegue nos clubes menores. Porque os clubes menores hoje não têm capacidade nenhuma de investir num atleta. Não tem. Eles servem basicamente hoje para o primeiro estágio de captação do atleta, né? Porque os clubes grandes hoje têm olheiros no Brasil inteiro, né? Tem um braço, né, de captação no Brasil inteiro. Então eles chegam lá numa cidade do interior do Mato Grosso, por exemplo, alguém vai encontrar algum atleta bom lá, tal, e de repente esse atleta possa migrar para um clube maior no centro nervoso do futebol brasileiro, que é Rio, São Paulo e esses estados que eu mostrei para vocês anteriormente. Tá? São 5 ou 6 estados, né? 7 estados aí. Tá? Então, só que o que aquele clube lá no que formou ganha, né? Essa é a pergunta. Ganha muito pouco quando ganha. Entendeu? Então, a gente precisa melhorar a distribuição do recurso. E como é que a gente faz isso? Porque o recurso ele é limitado, né? O dinheiro é limitado. Tá? Quem tem que comandar isso aí? A CBF? A CBF tem que comandar a distribuição do recurso, né? Então, quando nós falamos novamente de posicionamento, quem é o principal produto do futebol brasileiro? A Série A do Campeonato Brasileiro. É o principal produto. E a Série B? A Série B não é tão importante. E a Série C? Nem deveria existir. E a Série D? Também não. Entendeu? Não deveria existir a Série C. Por quê? Elas concorrem por atenção. Nós vamos fazer o que com esses clubes, então? Devolve para os campeonatos estaduais, alonga o ano inteiro e faz ele jogar entre si em qual posicionamento? Formação do atleta. Entende? Hoje existem 500 clubes que jogam 3 meses por ano. Aí eu pergunto para você, Luiz, quem vai sobreviver jogando 3 meses no ano? Tem jeito. Entendeu? Agora, você reformulando, né?
Aí é um papel desafiante da própria CBF, né? Elimina, e ainda tem as competições regionais, né? Copa Norte, Copa Sudeste, Copa Sul-Sudeste, Copa Verde, essas copas regionais. Também tem que acabar. Não tem apelo comercial e não tem atenção do torcedor, com exceção lá do Nordeste, porque é um ambiente muito populoso, uma região muito populosa. Mas, sob o ponto de vista estratégico, não te leva a lugar nenhum. É garantido isso, tá? Ah, dá uma vaga para o clube X ou Y. Tá tudo bem, meu filho. Tá, e os outros clubes fazem o quê? Entende? Não fazem nada, né? Entendeu? Então, a primeira coisa que a CBF deveria fazer é isso aí. Porque essas competições dão prejuízo, tá? Elas dão prejuízo. Elimina o que dá prejuízo. Isso aí é o que qualquer organização, qualquer empresa faz. Produto que não dá prejuízo, joga fora. Elimina, tá? E investe aonde? Investe nas competições estaduais. São 400 milhões, basicamente, que a CBF injeta nas Copas Regionais, Série D e Série C. Tá? Pega esses 400 milhões, joga nos campeonatos estaduais. Clubes que têm pouco recurso hoje vão tracionar. Eles vão receber recurso via federação estadual e vão poder trabalhar de um jeito que eles nunca trabalharam. Eles vão trabalhar 10 meses por ano. Vão tirar férias durante um mês e vão fazer uma pré-temporada de um mês. E as competições vão ter caráter regional. Ao invés de nós formarmos aí 5, 6 mil atletas por ano, nós vamos formar 30 mil atletas por ano. É aí que nós vamos reativar aquele jogador, aquele grupo de jogadores de alto nível que nós tivemos na década de 90 ali, tá? Na década de 80 também, tudo, né? Dali para trás, né? Na qual eu digo que o Neymar foi o nosso último grande jogador, né? Antes dele, Ronaldinho Gaúcho e tal, e assim por diante, tá? Nós não temos mais jogadores desse naipe no futebol brasileiro, não temos. Temos bons jogadores, tudo, mas jogadores excepcionais nós não temos. Então a gente precisa investir mais no processo de formação, mas o dinheiro precisa chegar no clube menor, tá? Menor. É distribuição de recursos. Se continuar distribuindo o recurso do jeito que está hoje, em 2030 nós vamos fazer outra Copa mediana, porque o Brasil sempre vai passar da primeira fase ali, né? Porque é uma fase mais fácil, né? Vamos dizer assim, mas sempre vai esbarrar numa seleção que está fazendo o que nós não estamos fazendo. Os japoneses já disseram que até 2050 eles querem ser campeão mundial. Isso aí é um objetivo dos japoneses. E eu conheço o japonês. O japonês é um povo sério, um povo dedicado, disciplinado, organizado e obcecado. O Japão vai ser campeão em algum momento nesse período, entendeu? Estados Unidos fez uma baita Copa, Bélgica fez outra baita Copa, entendeu? Noruega fez outra Copa brilhante, entendeu? E outras seleções que a gente nunca ouviu falar, né? Cabo Verde, né? Desculpa. Sim, Cabo Verde. Cabo fez Verde. Uma excelente Copa, a única seleção, né, que não tomou gol da Espanha, a campeã, entendeu? Então nós temos aí, né, nós temos que parar de nos iludirmos, tá? Eu tenho essa sensação que 2030, se continuar como está, não vamos fazer muita coisa diferente do que nós já temos hoje, mesmo sabendo que nós temos alguns craques na fila aí, tipo o Estevão, que não jogou, tá? Esse outro menino, camisa 19 ali, o que era do Palmeiras também, que ficou na reserva, esqueci o nome dele, perdão. Hendrick, né? Menino, isso, um bom jogador também, entendeu? Mas precisamos de mais. Nosso sistema defensivo precisa renovar, né? A gente tomou um gol ali contra a Noruega ali que não dá para tomar, né? Entendeu? E assim por diante, tá? A gente precisa renovar algumas coisas aí, né? Uhum. Bom, Jofré, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Desculpa se eu me estendi aí, tá? Imagina, excelente. Eu acho que é bacana. Eu coloquei algumas provocações, né, ao longo da entrevista.
justamente para que a gente pudesse ter esse debate, visões diferentes. É claro que tem muitos assuntos que eu gostaria ainda de explorar, mas nosso tempo está terminando. Queria falar sobre o papel da SAF, se isso vai profissionalizar, se isso vai dar um up, falar das bets, falar de, enfim, dos streams que surgiram com muita força, né? Nos últimos tempos, né? Principalmente se nessa Copa do Mundo a Cazé TV teve uma receita Sim, estupenda e está comprando campeonatos e Jogos Olímpicos, sim, enfim. Queria também tratar isso com você, mas o tempo é curto, mas o objetivo é esse mesmo: levantar os assuntos, levantar estas reflexões, transformar essas provocações que foram colocadas em estudos mais profundos, né, para que os nossos ouvintes possam aprofundar, também enxerguem no mercado oportunidades, né? Tem muitos estudantes, muitos profissionais que gostariam de atuar no mercado esportivo. É claro que nós tratamos mais do futebol, mas nós poderíamos pegar essa entrevista e transformar para o mercado de voleibol, falar sobre basquete, que também enfrentam seus problemas, né? Às vezes um pouco sim, sim, diferente a forma de atuação, mas muito do que foi colocado aqui, né, como gestão profissional, né, foi um dos pilares que você colocou, uma liderança estratégica, além disso, essa governança que possa ser implantada em todo o ecossistema, né? Porque não é só no clube, precisa ter uma governança que sim. envolva também os parceiros de negócio, todos os stakeholders, né? Porque o futebol é uma cadeia, né? Que tem que estar muito bem ligada, né? Desde a ponta que você tem lá os clubes, os jogadores, mas estendendo para as empresas que fabricam materiais, uniformes, aquelas empresas que fornecem materiais esportivos, que patrocinam os clubes, enfim. E você tocou nesses assuntos, né, nesses pilares, de forma muito interessante. Eu acho que abre a possibilidade dos nossos ouvintes perceberem que existe campo de trabalho, existe um caminho a ser percorrido, e isso que se tornou bem forte o nosso bate-papo. Queria deixar o espaço agora para você, nesse finalzinho, e desde já te agradecer, né, por essa disponibilidade de falar com os nossos ouvintes. Eu que agradeço novamente. Eu diria para quem gostaria de trabalhar no futebol, né? É um mercado muito apaixonante, eu diria. Eu tenho um carinho muito grande pelo futebol, gosto muito, acompanho há muitos anos já, né? Estudo também bastante tempo. Só que dentro dos clubes, com esse formato que existe hoje, existe muita restrição, porque não tem muito espaço de trabalho, né? Mas o ecossistema é grande, né? Você citou, né? As empresas que trabalham, que prestam serviços para clubes, né? Essas empresas estão muito organizadas, né? Que vai de empresas de material esportivo, empresas de tecnologia, todas elas estão esperando, né, aguardando, né, o futebol brasileiro dar o seu passo, virar a sua chave, né? Tá? Então tem um trabalho grande a ser feito, né? A CBF, né? Eu venho acompanhando, né? Um pouco assim de perto, eu conheço algumas pessoas lá, né? Ele já vem fazendo um trabalho bacana, né? Entendeu? Na arbitragem agora, né? Eles vão implantar o impedimento semiautomático, né? Tá? Então, já fizeram algumas mudanças no calendário, não as mudanças que eu gostaria, mas já fizeram, né? Entendeu? Então, eles estão fazendo aos poucos, tá? Estão fazendo. Eu acredito no trabalho aí da CBF, tá? Mas todo mundo sabe, a CBF é um ambiente, né, político, então eles vão no ritmo deles, tá? É, é o que eu posso dizer assim para vocês, né? Deixar essa mensagem, tá? As coisas estão acontecendo. Devagarinho as coisas estão acontecendo. Muito bem, mais uma E vez, fico à obrigado. disposição, se vocês precisarem de alguma coisa, tá? Claro, sem dúvida alguma. Queria mais uma vez agradecer.
a sua generosidade de estar falando conosco. Aproveitar para pedir aos nossos ouvintes que divulguem o nosso canal, cliquem no sininho, né, para acompanhar nossas publicações. É importante isso, porque vai chegando até uma quantidade maior de ouvintes, nós vamos criando um ecossistema também de conhecimento, de troca. Hoje nós aprendemos bastante com o Jofran, mas outros profissionais já trataram do assunto de gestão esportiva aqui, nas suas diversas modalidades. Já tivemos treinadores de futebol, treinadores de vôlei, gestores, pessoas da área de mídia, né, de agências de comunicação especializadas na gestão esportiva, agências que cuidam de patrocínio, enfim, jogadores de futebol que vieram aqui, ex-jogadores que também chegaram e deram seu depoimento. Isso vai criando, né, esses hubs de conhecimento. É muito interessante, por isso divulguem, né, acompanhem o nosso material também, comentem, né, sobre a participação do Jofran. Ele vai gostar de receber o comentário de vocês, né, vai acompanhar o comentário. Enfim, esse é um trabalho que não foi feito para ficar restrito ao entrevistador e ao entrevistado. É um trabalho aberto que abre a possibilidade de criar uma rede de contatos, uma rede de relacionamento, ok? Mais uma vez, quero agradecer aos ouvintes que mandam mensagens sempre através dos nossos pontos de contato, e até a nossa próxima entrevista. Até lá!